Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. 10 horas no Rio de Janeiro, muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hoje, dia 1º de dezembro, e você está ligado em 91.1 nesse que agora é o Nossa Área, primeira edição. Vamos até às 11 horas da manhã, trazendo muito conteúdo para você na rádio do seu esporte. Falaremos bastante do seu clube de coração, também sobre a questão envolvendo o acidente da Chapecoense e muito mais na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM, ainda trazendo muito dessa situação do acidente, mas já com o noticiário do seu clube de coração por aqui. Eu sou Juan Rodrigues, vou com Ranieri Borges e também Vitor Cunha, aqui na rádio do seu esporte, nesse que é o Nossa Área, primeira edição, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Vamos girar os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Começando com o jornal O Dia. Tragédia por falta de combustível. Diálogo entre o piloto do avião Lamia e os operadores do aeroporto de Medellín, na Colômbia, comprova que a aeronave que levava o time da Chapecoense e jornalistas brasileiros caiu por estar com o tanque vazio. Jornal Metro, comoção. Noite de homenagens aos mortos no acidente aéreo emociona Chapecó e Medellín. Torcidas lotam Arena Condá e também o Atanásio Girardot. E para lembrar, a equipe da Chapecoense. Jornal Lance, tá voltando, é hoje. Diretoria do Flu conversa com Abel Braga e técnico deve ser confirmado hoje. Ele treinará o tricolor pela terceira vez. Jornal O Globo. Colômbia confirma que avião não tinha combustível ao cair. Vigília une Chapecó e Medellín. Corpos devem chegar amanhã. Vamos aos sites, começando com o Globo Esporte. Tragédia da Chape. IML de Medellín confirma que todos os corpos foram identificados. Segundo Itamaraty, 10 brasileiros já foram liberados. Lancinete, adeus fica perto. Neilton está cada vez mais longe de ficar no Botafogo. ESPN, solidariedade colombiana sem fim. Medellín tem emoção, discursos e mais de 100 mil pessoas. Portal da Band, Cavani faz gol 100 pelo PSG e homenageia a Chapecoense. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos começar a girar destaques, primeiro com o Flamengo, que chega com Ranieri Borges. E o Flamengo ontem reiniciou a preparação visando o confronto contra a equipe do Atlético Paranaense, válido pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro para esta partida não deve poder contar com o zagueiro Rafael Vaz, que ainda tem lesão no ombro. Ontem esteve no Ninho do Urubu, acompanhou a atividade, mas de tipóia no braço, apenas observou a movimentação dos atletas comandados pelo técnico Zé Ricardo. Com isso, abre-se uma vaga na dupla de zaga do Flamengo e fica a dúvida em quem atuará ao lado do zagueiro Hever, e as opções são Donati e Juan, que teve o seu contrato recentemente renovado com o rubro-negro.
A gente segue girando destaques agora para o Vasco da Gama, que chega com Rodolfo Lamas. E o Vasco segue sua reformulação no futebol e espera anunciar nos próximos dias a contratação de um profissional para o departamento de futebol. O nome mais cotado é de Alexandre Torres, ex-jogador do Vasco, com 2 passagens pelo clube, de 1991 a 1994 e também de 2000 a 2001. Alexandre chegaria para ser o porta-voz entre diretoria e jogadores. Seguimos girando destaques agora para o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, que chega com Jean Dutra. Fluminense que se uniu a outros clubes brasileiros e publicou em seu site oficial a proposta de medidas para ajudar a Chapecoense neste momento difícil. O primeiro é empréstimo gratuito de atletas para a temporada de 2017 e solicitação formal à Confederação Brasileira de Futebol para que a Chapecoense não fique sujeita ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro pelas próximas 3 temporadas. Caso a Chapecoense termine o campeonato entre os 4 últimos, o 16º colocado seria o rebaixado. E seguimos girando destaques agora com o Botafogo, que chega com o Thiago Esteves. Após as contratações do atacante Roger e do goleiro Gatito Fernandes, Botafogo se aproxima também de acerto com o meio-campo João Paulo, atualmente no Santa Cruz. Após defender o Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, zagueiro Igor Rabelo deve retornar de empréstimo e integrar o elenco do Alvinegro na próxima temporada. E seguimos agora para a Chapecoense, em destaque na Rádio do Seu Esporte. Ivan Toso, presidente em exercício, fala sobre o número de sócios, que aumentou bastante após o incidente. Todo mundo quer ajudar a Chapecoense. A dimensão que a gente tinha, que a gente tem, jamais alguém imaginou. Só para vocês terem uma ideia, ontem nós abrimos um site, montamos um plano de sócio, porque todo mundo ligando, passando mensagem que quer se associar na Chapecoense. De ontem para hoje, 13 mil sócios querem se associar fora de Chapecó, enfim, do Brasil inteiro. Então, isso demonstra o trabalho que nós fizemos e como o povo realmente quer colaborar. Quantos sócios vocês tinham até então? 9 mil sócios pagantes. 9 mil. E esses sócios vão ser sócios contribuídos, esses 13. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h08 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente vai tentar contato lá com Chapecó e com Medellín para trazer as informações para você, torcedor, de como é que foi a noite de ontem, né? Uma situação de muitas homenagens, né? Inclusive o Agostinho Teixeira ia falando de manhã sobre a situação do Natal, né? Que a galera nem esqueceu o Natal e enfeitou a cidade por causa das homenagens, com pequenos altares espalhados pela cidade, além de tudo que aconteceu no estádio, mais de 100 mil pessoas, telões do lado de fora, e em Chapecó também. Daqui a pouquinho a gente tenta contato com os nossos repórteres nas 2 localidades. Esse é a nossa área, primeira edição, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos deixar canal aberto para você hoje aqui na Bradesco Esportes. Não tem pesquisa do dia. Você fala sobre qualquer situação que queira abordar aqui na Bradesco Esportes FM, sua dúvida, sua indagação, falar sobre a questão da Chapecoense, pode ficar à vontade na Rádio do Seu Esporte no dia de hoje. Agora 10h08 no Rio de Janeiro, vamos à primeira participação do torcedor. Bom dia aí, Juan, aqui é o Rogério, vascaíno da Vila da Penha. Dizer que agora é meu segundo time de coração, a Chapecoense. Acho que fiquei muito emocionado ontem com o que os colombianos fizeram. Um gesto sensacional de solidariedade. E quero saber de você, se você pode me responder, quem vai ser o técnico do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Porque eu sei que esse Cristóvão aí não vai durar o Carioca. Esse é um cara fraco, treinador fraco, omisso. Eurico Miranda botou ele lá porque vai mandar nele, pau mandado. Agora, pelo amor de Deus, Cristóvão Borges, depois do vexame que o Vasco fez na segunda divisão, isso é querer brincar com os torcedores do Vasco, né? Ele tá pensando que os torcedores do Vasco é chacota. Mas o problema é o seguinte,
esse Cristóvão Borges, técnico de empresário de Carlos Leite, aí, que quer botar uns mulambos lá no Vasco, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. E quero saber de você quem vai ser o treinador do Vasco pro Campeonato Brasileiro. Abraços. Tá certo, a participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, né, falando sobre o Vasco da Gama, quem vai ser o técnico para a disputa do Brasileiro. Ó, por enquanto, a aposta de todo mundo é no Cristóvão Borges, já que ele foi contratado, teoricamente, por uma temporada, mas como você disse, não tem durado muito o trabalho do Cristóvão Borges. Eu achei que de repente pudesse pintar um Ricardo Gomes, né, um outro nome até de uma importância, né, mais interessante para o Vasco da Gama. O Edmilson Mendes, de Brasília, ele fala que o Atlético Nacional estava dando exemplo de amor ao próximo. Vamos torcer para eles no Mundial. Acredito que essa é a torcida de 90% dos brasileiros depois do que eles fizeram no dia de ontem. O Gustavo Vascaíno de Nova Iguaçu, ele também manda o seu áudio aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos ouvir a participação do Gustavo e na sequência a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta começa a girar os clubes por aqui. Vamos ouvir. Esse comentário do presidente do Internacional foi um dos comentários mais horrorosos que eu já ouvi na história do futebol brasileiro. Cara sem coração, preocupado apenas com o rebaixamento do seu time e não se importou com as vidas que ali se foram. Agora a minha maior torcida é para que o Internacional seja rebaixado. Tá aí, o torcedor realmente, o que o presidente fez, né, no dia de ontem, dando a declaração de que o Internacional tem o seu próprio drama, digamos assim, fez com que a sua própria tragédia, bem lembra o Vitor Cunha aqui, fez com que muitos torcessem agora para o rebaixamento do Internacional. Lembrando que você pode participar também, mandar o seu áudio 964338136. Temos também o Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o Twitter @Bradesco FM Rio, o telefone 22950046, repetindo mais uma vez, o nosso WhatsApp 964338136, 964338136. Agora 10 horas 10 minutos no Rio de Janeiro. Esse é o Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aqui é o Rodrigo Campos e de segunda a sexta, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado comigo e com o comentarista Sérgio Lobo no novo Sala de Imprensa. Sala de Imprensa. Entrevistas, debates, polêmicas, informações, seu clube sempre em primeiro lugar e a sua participação. Novo Sala de Imprensa, de segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você ouviu o Ronaldo Castro por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Ronaldo Castro. Eu faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.
10 horas 15 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. A gente segue girando agora os clubes por aqui dentro do Nossa Área, primeira edição. Vamos com tudo que aconteceu na equipe do Flamengo. Quem chega é Ranieri Borges. E o Flamengo cancelará a sua ida à Florida Cup, que foi inviabilizada por conta do adiamento da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Conversamos com exclusividade com o diretor-geral do Flamengo, Fred Luz, que falou no som da Bradesco Esportes FM que o rubro-negro não terá tempo hábil para a realização de exames e também a regularização da documentação dos atletas na próxima temporada, visando a viagem para Orlando para a disputa da competição, que seria a primeira do Flamengo na próxima temporada. Isso porque as férias dos atletas precisaram ser remarcadas e a reapresentação do rubro-negro, consequentemente, também. Isso porque a legislação prevê 30 dias de férias para os jogadores e, com isso, o rubro-negro se reapresentaria apenas no dia 12, data em que seria realizada a primeira partida do rubro-negro já em solo americano. Com isso, a participação do Flamengo na Florida Cup está inviabilizada e o rubro-negro fará a sua pré-temporada no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde costuma treinar normalmente. A realização do Campeonato Carioca e a primeira partida do Flamengo também pode acontecer em outra data. Isso porque está marcada para o dia 29 e a Confederação Brasileira de Futebol prevê 3 semanas no mínimo de pré-temporada, e com o adiamento da rodada, a remarcação da representação dos jogadores do rubro-negro, isso também não acontece, ou seja, a primeira rodada do Campeonato Estadual também pode ser adiada. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, o Flamengo em destaque aqui na rádio do seu esporte, particularmente, como já havia falado, né, durante a nossa programação na manhã, eu acredito que hoje é mais importante, né, não reclamar sobre toda essa situação de adiamento, né, da próxima rodada, do que qualquer interesse, né, seja por Florida Cup, seja por qualquer outra coisa. Até porque Florida Cup no próximo ano tem também. O momento é um momento que pede luto, né, um momento que não tem como botar os jogadores. Como é que os jogadores do próprio Flamengo vão entrar em campo na próxima rodada? Acredito no próximo final de semana. No outro, pode ser que o clima já tenha esfriado. Acredito que, apesar de ter, entre aspas, atrapalhado, a decisão foi bastante acertada em adiar num primeiro momento. Acredito que seria mais interessante ainda não ter só o adiamento, mas o cancelamento da última rodada, porque realmente não tem clima para se jogar futebol nessa última rodada. Essa história de que tem que fazer uma festa em Chapecó, isso não procede, né? O momento é de luto, o momento não é de festa nenhuma, né? O momento é de homenagem, não é de festa nenhuma, né? E acredito que o Flamengo não deva nem reclamar desse tipo de situação. Deixa para a próxima. Na próxima vai para a Florida Cup, até porque é um torneio de pré-temporada, como tem vários outros aí que acontece, principalmente os clubes europeus fazem nesses torneios. Apesar de acabar atrapalhando um pouco o planejamento, acredito que não ir para a Florida Cup não deve ser um grande problema para a equipe do Flamengo. 10 horas e 18 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. A gente segue por aqui tentando contato tanto com Chapecó quanto com Medellín para trazer informações do que aconteceu ontem, das homenagens, na rádio do seu esporte, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Agora 10 horas e 19 minutos no Rio de Janeiro. O torcedor segue participando por aqui e trazendo aqui sua condolência com a Chapecoense, também falando da disputa do Campeonato Brasileiro. Agora 10 horas e 19 minutos no Rio de Janeiro, hora de irmos até Chapecó. Alessandro de Lourenço, da Bandeirantes, que está cobrindo tudo por lá, está aqui para conversar com a gente, falar de toda essa homenagem que aconteceu na noite de ontem. Alessandro, queria agradecer sua participação mais uma vez. Queria que você contasse pra gente um pouco do que aconteceu por aí e qual foi seu sentimento ao ver toda essa situação. Particularmente olhando de fora, foi tudo muito lindo, uma homenagem super merecida pelos guerreiros de Chapecó, né, o Alessandro?
Pois é, Juan, um prazer aí conversar com você novamente. Muito bom dia a você, aos ouvintes. Foi realmente muito bonito, uma homenagem extremamente bela, tocante, até a gente dá um relato aqui, tinha muita imprensa, né, aqui no gramado acompanhando. Complicado também pra gente esse trabalho sem se emocionar, muitas vezes as lágrimas vêm e a gente não consegue mesmo segurar, porque é um momento muito delicado aqui da cidade, mas que a torcida da Chapecoense, a população aqui de Chapecó, tem demonstrado um apoio, uma união fantástica, e a gente vem relatando isso a todo momento. Existe uma ligação muito especial entre a cidade e o time da Chapecoense, e isso foi demonstrado ontem de novo, nessa homenagem, como você bem disse, foram estádio lotado, mais de 20 mil pessoas aqui na Arena Condá. Foi montado, inclusive, uma espécie de altar aqui no meio de campo, onde foi realizada uma missa. Ainda houve vários momentos de muita homenagem. O telão mostrou um vídeo da torcida do Atlético Nacional lá da Colômbia, cantando uma música que eles fizeram em homenagem à equipe da Chapecoense, em função dessa tragédia toda. A torcida se emocionou bastante, cantou junto com a torcida do Atlético Nacional que cantava no vídeo. Foram mostradas também imagens lá da Colômbia, de toda aquela celebração que era feita no Atanásio Girardot, e também foi um momento muito tocante aqui, e a todo momento a gente conseguia ver torcedores nas arquibancadas chorando, até mesmo quem conseguiu entrar no gramado, ajoelhado, chorando, clima de muita tristeza mesmo. Acho que o ponto mais, o ápice da emoção aí dessa noite, foi muita emoção a noite toda, mas eu acho que o momento mais tocante mesmo foi quando se aproximava do horário das 21 horas e 45 minutos, que seria justamente a hora que a bola rolaria lá na Colômbia, caso tudo isso não tivesse acontecido, em que o telão aqui do estádio fez uma contagem regressiva, e ao final dessa contagem, o nome de todos as vítimas dessa tragédia, e não só da delegação da Chapecoense, mas também os jornalistas, a tripulação do voo que acabou sendo vitimada, o nome de todos, todos esses nomes passaram no telão, e um a um a torcida levantou, aplaudiu, gritou muito. Foi um clima de muita emoção, e é assim que Chapecó segue. Hoje não tem nenhum tipo de programação oficial, mas a gente sente que o clima ainda é de consternação, as pessoas tentando ainda voltar a uma rotina. Hoje, por exemplo, as aulas voltaram, o serviço público voltou às atividades, mas ainda não se pode dizer, claro que não, que a cidade voltou ao normal, viu, Juan? Agora, Alessandro, hoje o estádio segue aberto, quem quiser ir pode continuar indo. Como é que está a situação do amparo aos familiares também por aí? Está aberto sim, tem torcida, de novo não é um grande público como foi registrado ontem à noite, mas é mais ou menos o que vem acontecendo aí nos últimos dias. Todos os dias os portões ficam abertos, a torcida vem, vai, para prestar homenagens, fazer orações aqui. No campo também está sendo montado aqui toda uma estrutura que é justamente para o velório, né? Já há uma confirmação, esse velório acontece na sexta-feira. E também o atendimento, hoje a gente ainda não conseguiu perceber nenhum parente de vítima, mas isso aconteceu ontem. A gente conversou com a Rosângela, que é a esposa do Kleber Santana, ela estava bastante emocionada, e tem toda uma ambulância que fica aqui 24 horas por dia, todo um atendimento psicológico, atendimento médico também que é realizado aqui na Arena Condá, que está aberta para a população. Agora, Alessandro, para finalizar a participação aqui na Bradesco Esportes FM, já te agradecendo, eu queria saber como é que a cidade está recebendo as homenagens, não só na Colômbia, como foi ontem, né? Foi até algo casado, aconteceu lá e aconteceu aqui, né? Que no caso no Brasil, mas homenagens em outros lugares do mundo também, as equipes do mundo, algumas oferecendo jogadores, né? Para poder completar o Campeonato Brasileiro. É o Curitiba que está planejando que no próximo dia 7, se eu não me engano, a torcida possa fazer uma homenagem lá também. Como é que a cidade está recebendo esse carinho, não só do Brasil como do mundo? Olha, com muita emoção, a gente conversa aqui com muitos torcedores, né? Até mesmo porque o estádio virou um ponto de concentração aqui na cidade, e o discurso é esse mesmo, justamente eu acho que um reconhecimento de que a Chapecoense se tornou, era um time muito querido, que estava no ápice da sua trajetória no futebol, e a cidade aqui de Chapecó é uma cidade extremamente hospitaleira, de um povo muito hospitaleiro, muito gentil, que mesmo na tragédia está sempre aberto aí para receber as pessoas. Eu acho que eles estão recebendo justamente o que eles acabam dando e o que eles têm dado aí, não só para o futebol brasileiro, é uma demonstração também muito forte aí de solidariedade que a própria torcida
aqui de Chapecó dá ao Brasil todo. Eu acho que esse é o reconhecimento que eles estão recebendo em troca, não só do Brasil, mas do mundo todo, como na Colômbia, outros clubes aí internacionais que também fizeram várias homenagens, prestaram homenagens às vítimas. Tá certo, Alessandro. Obrigado pela participação aqui na Bradesco Esportes FM. Sempre que tiver algo novo, né, a gente vai estar te procurando, né? Você sempre trazendo informações pertinentes por aqui. Juan, posso só atualizar algumas informações sobre questão de cerimonial mesmo? Bom, sim. Vai acontecer na sexta-feira, né? Amanhã esse velório coletivo já está confirmado. E vai ter uma coletiva daqui a pouquinho, às 11 horas, que vai esclarecer exatamente todos esses detalhes. Mas o que já está previsto, o que a equipe de cerimonialistas que esteve aqui na Arena Condá um pouco antes, já passou de orientação, enfim, do que está sendo estudado. Primeiramente, o presidente Michel Temer vem a Chapecó, isso já está confirmado, ele estará aqui amanhã. E em função dessa participação dele, o que vai acontecer? Existia um planejamento de que a torcida pudesse ingressar no gramado e chegar junto aos caixões aí de todas as vítimas. Isso não vai mais acontecer justamente em função do presidente da República estar aqui, questão de segurança. A torcida vai poder estar presente no estádio, mas apenas nas arquibancadas, não poderá ingressar no campo. Terão 2.500 pulseiras que serão distribuídas para familiares, parentes e amigos mais próximos das vítimas. Esses sim poderão estar em campo participando dessa homenagem, desse velório em conjunto. E esse velório deve durar aí de 8 a 12 horas. Não há uma hora confirmada de um início confirmado, então pode ser até que invada a madrugada de sábado. E uma última informação é de que todos esses corpos, toda a delegação, todos os profissionais da Chapecoense, todos eles vão vir a Chapecó e vão participar, vão estar aqui no gramado por pelo menos 4 horas. Depois desse período, cada familiar, cada parente vai escolher se continua o caixão aqui para essa homenagem até o final aqui no gramado da Arena Condá, ou então se vão retirar e também encaminhar para outros locais, porque a gente sabe que muita gente não é de Chapecó e as famílias também gostariam de fazer seus funerais nas cidades natais. Por exemplo, o Kleber Santana vai ser velado também em Recife, essa é a informação que já foi passada pela esposa dele. Tá certo, Alessandro. Obrigado pelas informações aqui na Bradesco Esportes FM. Forte abraço. Esportes FM, Alessandro de Lourenço participando por aqui. Agora, 10 horas e 27 minutos. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 10h28 no Rio de Janeiro, a gente tem um intervalo comercial para trazer aqui na Bradesco Esportes FM. Antes, vamos dar uma girada na nossa interatividade que a galera tá falando por aqui em 964338136, 964338136. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, Bradescada. Aqui é Josiva, acho que é de Nova Iguaçu. Queria dizer que meu segundo time do meu coração sempre foi o Palmeiras, mas agora ele se juntou a Chapecoense, o Atlético Nacional de Medellín, e a minha segunda seleção vai ser Colômbia. Vou estar torcendo sempre pela Colômbia. Os colombianos deram um show de emoções. Valeu. Tá aí o torcedor falando sobre essa situação que tem sido comum, né? Muitos torcedores falando aqui nas nossas redes sociais que hoje a Chapecoense e o Atlético Nacional fazem parte da sua torcida, inclusive manifestando que durante o Mundial vai ficar torcendo para a equipe do Atlético Nacional, nada de Real Madrid, né? Nada de outra equipe, vai sim torcer pela equipe do Atlético Nacional. Mais uma participação por aqui na Rádio C Esporte. Bom dia, amigos. Embora não tenha ido pro ar, continuo achando que aquele futebol do Zico do final do ano que é feito no Rio de Janeiro tem que ser realizado em Chapecó, o time das estrelas usar o uniforme da Chapecoense, o Zico tem que estar em campo, e os jogadores com os nomes na camisa, com o nome dos jogadores do Chapecó. Eu acho que isso aí traria, após tudo isso aí, iria trazer ao pessoal de Chapecó um alívio, sabe? Alguma coisa diferente pro estádio. O estádio não pode ser reaberto
para um jogo normal. Acho que teria que ser alguma coisa tipo esse futebol do Zico lá em Chapecó, para quebrar um pouco a imagem que vai ficar agora do velório, tudo isso lá, porque senão toda vez que a gente for olhar para aquele gramado, a gente só vai ficar com essa imagem. Tá aí a participação do torcedor trazendo sugestão aqui na Bradesco Esportes FM. É uma boa sugestão, vale, né, ficar atento, né? Quem sabe o Zico não tá ouvindo, ou então alguém da cúpula envolvida no Jogo das Estrelas e acata a sua sugestão. Vale ressaltar que hoje em dia essas coisas, essas correntes que passam na internet, elas realmente acabam atingindo muitas pessoas. Teve um torcedor de Curitiba, até adicionei no meu Facebook, esqueci o nome dele, que colocou, né, deu sugestão, galera, por que não todo mundo aderir ao plano de sócio-torcedor da Chapecoense para poder ajudar a equipe da Chapecoense nesse momento? E a adesão foi tanta que, inclusive, o presidente em exercício, Ivan Toto, foi obrigado a falar em coletiva de imprensa, até na sonora que já reproduzimos por aqui na Bradesco Esportes FM. Ou seja, deu uma ideia que às vezes ninguém tinha pensado, passou pela cabeça dele, acabou espalhando e hoje está ajudando bastante a equipe da Chapecoense, que teve que criar um plano novo, né, de sócio para poder atender essas pessoas que querem ajudar nesse momento difícil. Fala, Vitor. A última parcial que a gente teve notícia foi de 13 mil novos sócios fora do estado de Santa Catarina. 13 mil pessoas de uma vez só, de uma tacada só, é um número bastante expressivo, né? Sem contar que o plano mais baixo é R$16, eu acho que não custa nada, né, você ajudar, até porque não só a Chapecoense como as famílias vão precisar bastante nesse momento. 10h31 no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você ouviu o Antônio Carlos Duarte por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Eu também estou na nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Natal, Casa do Sonho Chatuba. A última chance do ano de comprar barato de verdade. Impermeabilizante líquido, telhados e lajes Hidronorte. Balde Cores, R$ 179,90 cada. Piso Unigrês, 51 por 51 extra. Dunas Bianco, 11,95 metro quadrado. Porcelanato esmaltado em cepa, 60 por 60 retificado. Extra, Perlato Mistral, 32,50 metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros. Natal assim só tem na Chatuba. Você ouviu o Thier Leal por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Thier Leal e eu também faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h32 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. O torcedor segue participando por aqui na rádio do seu esporte, dando sugestões do que poderia ajudar a Chapecoense, falando do seu clube de coração também. Mas a gente segue girando as informações dos clubes do Rio de Janeiro na rádio do seu esporte. Agora é hora do... O Botafogo em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, o Thiago Esteves, direto do treinamento do Alvinegro para conversar com a gente. Tudo certo, Thiago? Bom dia. Fala, Juan, grande abraço para você, toda a audiência ligada aqui na Bradesco Esportes FM. Bom dia a todo mundo. O Botafogo realizando na manhã dessa quinta-feira mais uma atividade aqui em General Severiano, já de olho na partida da última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no dia 11 de dezembro. O técnico Jair Ventura dividiu a equipe primeiro em 6 grupos e agora fazendo um treino de ataque contra a defesa.
já deu para a gente visualizar por aqui uma base de um time titular, com algumas ausências, porque o Emerson Santos e também o alemão não vieram ao gramado. Os dois jogadores estão na fisioterapia, o alemão já há um pouco mais de tempo, né, por conta daquela torção no tornozelo na partida contra o Palmeiras, e o Emerson Santos com dores no tornozelo. Ele já vem sentindo isso há algum tempo, ficou fora de alguns treinamentos das últimas rodadas, mas a princípio não preocupa, ele já vem sentindo isso há bastante tempo, mas nada que o tire de uma partida. Por aqui, Juan, a gente pode visualizar dois times, um time titular, com o Marcinho fazendo a lateral direita, a zaga com o Carly e o Emerson Silva, e o Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio de campo, o Ayrton, o Bruno Silva, o Diogo Barbosa e o Camilo, e no ataque o Pimpão e o Sassá. A gente lembra que o Neilton e o Dudu Cearense estão fora desse jogo contra o Grêmio. Inclusive o Neilton não participou dessa atividade, veio de tênis, não veio de chuteira para o gramado, fez apenas o aquecimento e não participou. A probabilidade maior é de que o Neilton nem defenda mais o Botafogo, porque ele está suspenso da última rodada, e a tendência é de que ele retorne para o Cruzeiro ao final do empréstimo, já que o Cruzeiro só tem a intenção de vender o jogador e o Botafogo não vai conseguir pagar a multa rescisória do atleta, que é bastante alta. Então a tendência é que o Neilton não volte a vestir a camisa do Botafogo e ele nem está participando desse treinamento. Uma presença aqui em General Severiano hoje é a do zagueiro Igor Rabelo, jogador emprestado pelo Botafogo ao Náutico, defendeu o Náutico nessa temporada de 2016, a gente até já trouxe isso um pouco mais cedo, né? O Igor Rabelo está voltando de empréstimo e a tendência é que ele permaneça no Botafogo para a próxima temporada. O Náutico solicitou ao Botafogo um novo empréstimo, mas a princípio o Botafogo não vai conceder esse novo empréstimo ao Náutico. O jogador deve realmente voltar a defender o Botafogo na próxima temporada. Ele foi muito bem, foi titular no Náutico durante toda a temporada, e a tendência é que ele esteja à disposição do Jair Ventura para a temporada de 2017. O Botafogo, que daqui a pouquinho vai ter entrevista do Diogo Barbosa, aqui a gente vai trazendo na Rádio do Seu Esporte durante a programação, durante o dia. Nesse momento, só para finalizar, o trabalho de ataque contra a defesa aqui em General Severiano, sob o comando do Jair Ventura. Ô, Thiago, queria fazer apenas uma perguntinha para você. O Botafogo já tá certo com o Gatito Fernandes, né, na próxima temporada. Como é que tá a situação, o ânimo do Sidão agora para esse próximo jogo, que é o último do campeonato, e também para as atividades? O que dá para perceber por aí? Rapaz, o Sidão, ele é um goleiro muito sério, né? A gente percebe isso aqui, não vê diferença no modo como o Sidão tá trabalhando, principalmente pela tendência dele de não permanecer no Botafogo, né? Mas o Sidão, a gente acompanha os treinamentos dele aqui, ele é totalmente sério, um goleiro que eu tenho, assim, pelo que a gente pode ver aqui, ele vai jogar com toda a seriedade possível para colocar o Botafogo na Libertadores da América da próxima temporada. O Botafogo depende apenas de si, uma vitória contra o Grêmio classifica o Glorioso para a Copa Libertadores, e o Sidão, acho que o torcedor do Botafogo, quanto a isso, ele pode ficar muito tranquilo. O Sidão está trabalhando com toda a seriedade, trabalhando o tempo inteiro, dando, é claro, oportunidade aos outros goleiros, né, porque vai mudando, né, trocando o goleiro a todo momento, principalmente nesse trabalho de ataque contra a defesa, que tem um gol só, mas estão trabalhando com toda a seriedade. Só para, em relação a essa situação, né, contratações e dispensas, o Botafogo tem vivido uma situação bastante complicada para a permanência de alguns atletas, como é o caso do Neilton, como é o caso do Diogo Barbosa e do Vitor Luiz, mas está sonhando com o Montijo para a próxima temporada. É um jogador que seria o principal sonho de consumo da diretoria do Botafogo para o próximo ano. Já houve reuniões com os representantes do atleta. O Botafogo o jogador tem um salário um pouco mais alto, e o Botafogo só traria o Montijo caso consiga essa vaga na Libertadores. Mas é o principal desejo da diretoria para dividir a armação com o Camilo na próxima temporada. Caso o Botafogo consiga uma vaga na Libertadores, seria o Montijo, mas essa negociação só deve terminar ao final do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo só traria o jogador caso vá para a Libertadores. Como adiou uma semana, o Botafogo se preocupa um pouco com o interesse de outros clubes no jogador, mas é um jogador que o Botafogo tem bastante interesse, que venha jogar no Glorioso na próxima temporada, Juan. Tá certo, esse Thiago Esteves trazendo tudo do Glorioso aqui na Bradesco Esportes FM, né, falando sobre essa situação envolvendo o Montijo, né, seria o esforço para que a equipe melhore seu nível
para a próxima temporada. O problema é que muito provavelmente vai ter que refazer totalmente a equipe do Botafogo. 10h39 no Rio de Janeiro. Você segue participando por aqui na Rádio Seu Esporte em 964338136, 964338136. Vamos ouvir aqui o torcedor. Quando eu soube do dirigente internacional que falou da tragédia pessoal do rebaixamento, mostrando total desprezo com a tragédia real do Chapecoense, eu demorei muito a acreditar que uma pessoa pudesse ser assim. Se fosse dirigente do meu clube, eu ia pedir para que ele fosse tirado do cargo e até dos meus sócios. Com uma pessoa assim, não tem condição de vestir a camisa do clube que eu amo, torço. Claro, estou torcendo para o Internacional cair e permanecer na Série B, porque botar um homem desse como dirigente não é algo que é inadmissível. Tá aí, a participação do Alanson Gonçalo aqui na Rádio Seu Esporte falando sobre o caso do Internacional. Ranieri Borges já presente nos estúdios aqui da Bradesco Esportes FM. Ranieri, queria que você comentasse as duas situações, o que o Alan trouxe aqui, né, do dirigente do Internacional, que falou que tinha tragédia particular do Internacional, que particularmente é um absurdo, né, ele pensar dessa maneira, e também falando do Botafogo, né, principalmente no final. Perguntei sobre o caso do Sidão, porque já não deve ficar para a próxima temporada, ainda tem um jogo pela frente. Ainda tem que treinar sério para um próximo jogo, sabendo que não vai ficar. Como é que você vê essas duas situações? Bom dia, Rani. Bom dia, Juan. Vou começar falando do esporte do Sidão, né, em si, porque acredito que como profissional o atleta vá representar bem o Botafogo, até porque não quer deixar perder tudo que fez durante a temporada, tudo que fez durante o ano e deixar as portas abertas. O Sidão sai do Botafogo deixando as portas abertas hoje. Ele agradou ao torcedor botafoguense, não foi em momento algum faltou ética em relação a essa negociação. O Sidão tratou sempre com muito respeito o Botafogo e é bom que os torcedores botafoguenses saibam entender isso. O esporte dessa forma acontece, o São Paulo acabou atravessando, oferecendo a proposta direto ao Oeste, o Oeste aceitou e o Sidão teve que acatar. No caso, O Audax, perdão. É tudo no mesmo grupo, tudo no mesmo grupo. E o Sidão acabou sendo praticamente obrigado a aceitar. Óbvio que não é obrigado, mas o São Paulo também é uma grande equipe, ele vai ter a oportunidade de atuar como titular lá, acredito que coloque o Denis no banco de reservas e o torcedor botafoguense tem que entender isso. Nesse momento, acho que ele vai sim representar bem o Botafogo nessa última partida e vai dar tudo certo. Agora, em relação ao Internacional, o Fernando Carvalho, né, que foi o ex-presidente, hoje é vice de futebol do Internacional, que deu essa declaração a respeito da tragédia pessoal. Acredito, Juan, que não é possível que uma pessoa possa pensar dessa forma. Deve ter sido uma declaração infeliz, eu vou considerar como uma declaração infeliz. O Internacional, de fato, vive a sua tragédia pessoal, Mas não é esse ponto. Mas não se compara à tragédia que foi acontecida. O Internacional não será prejudicado de forma alguma por conta do adiamento da partida. Acho que foi creio que tenha sido uma frase impensada no momento de estresse, de calor ao qual é submetido um profissional do esporte hoje. Ele próprio já se retratou, já pediu desculpas pela declaração. Vou até evitar polemizar essa situação, porque não acredito que uma pessoa pense dessa forma. Deve ter sido, e eu vou continuar acreditando que foi uma atitude impensada. Foi sem querer que ele disse essa forma, se colocou de uma forma errada. Pode ter sido isso também, mas da maneira como ele se colocou, ele ganhou a antipatia de todo mundo que estava na internet, a galera em peso torcendo contra o Inter por causa dessa situação, já que é impossível dissociar a pessoa, né, o Fernando Carvalho, e também o Internacional, que são, entre aspas, a mesma coisa, porque um faz parte do outro, o torcedor não consegue dissociar essa situação, né, Ranieri? Exato, ele está no cargo, ele responde pelo clube e, de certa forma, criou-se uma antipatia que não precisava em relação ao torcedor, porque o torcedor brasileiro hoje, o povo brasileiro, está mobilizado em relação a essa causa. Já se passaram 3 dias, mas a gente ainda está... É muito sentido, os fatos continuam acontecendo, a apuração continua acontecendo, Juan. Tá certo, agora 10h44 no Rio de Janeiro. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização
Grupo Bandeirantes de Comunicação. Dez horas e 45 minutos no Rio de Janeiro e vamos direto a Medellín. Estamos na linha com o Agostinho Teixeira, ele que vai trazer as informações do que está acontecendo por lá. Uma belíssima homenagem, já falamos com o Alessandro Di Lorenzo lá de Chapecó, trazendo como é que foi pra gente. Agora é a hora de mergulharmos no noticiário de Medellín. Agostinho Teixeira presente para falar sobre essa linda homenagem. Não tem outro adjetivo para o que aconteceu ontem no estádio Atanásio Girardot, né, Agostinho? É isso aí, Juan. Foi uma beleza mesmo. Bom dia para você, para os nossos ouvintes. Aqui nós estamos 3 horas atrás em relação ao horário de Brasília. Se eu não estou errado, agora são 7h43, é isso? Aqui são 10h44. 10h44. Então aqui são 7h44. Medellín já está com um dia não tão claro, porque temos muitas nuvens, mas parece que é o mesmo dia de ontem. Parece que nós estamos seguindo, Juan, um dia só, que não termina nunca mais, depois da tragédia que se abateu sobre Chapecó, que quase que dizimou por completo o time da Chapecoense e que provocou uma comoção mundial, né, Juan? Eu nunca tinha visto nada parecido. A gente presenciou nos últimos dias manifestações de autoridades internacionais, esportistas, celebridades, enfim. Mas o que aconteceu ontem aqui em Medellín foi um negócio histórico, um negócio surpreendente, uma comoção que tomou conta da Colômbia, em particular aqui de Medellín. O povo unido, mais de 45 mil torcedores aqui no estádio, bem no horário em que deveria haver a partida que foi interrompida dessa forma trágica, impedida dessa forma trágica, e o Atanásio Girardot, então, virou esse palco dessa concentração de torcedores que pareciam torcedores da Chapecoense, os colombianos com a camisa da Chapecoense, a maioria, no entanto, com a camisa branca, com velas também, como foi a orientação dos organizadores. Tudo muito bonito, tudo muito sutil, muito generoso, muito singelo, muito verdadeiro, né? A gente viu cenas de pessoas se emocionando demais, Juan, pessoas que não se continham. Até o ministro das Relações Exteriores, José Serra, que não é dado a grandes emoções, a demonstrar muitos seus sentimentos, ontem ele foi às lágrimas, ele quase não conseguia terminar o discurso, tamanha era a emoção do ministro José Serra. E nós tivemos muitos episódios mesmo emocionantes durante as 2 horas da homenagem, a hora em que as pombas brancas são lançadas, a hora que os balões também são lançados no ar, a cada nome de jogador morto, enfim, foi uma coisa linda. E para além do estádio, Juan, nós tivemos atos em quase toda Medellín. Muita gente não conseguiu entrar no estádio, ficou acompanhando por telões colocados na cidade, e a gente andando hoje por aqui observa pequenos altares que foram construídos de forma até amadora, por populares, por pessoas anônimas, com flores, com velas, com fotos de jogadores da Chapecoense, enfim. Esse é o cenário de Medellín, e acho que esse sentimento que nos acalentou um pouco, né? Nos acalmou um pouco, fez a gente se sentir um pouco mais confortado depois de tudo que aconteceu. Acho que esse sentimento vai prosseguir, vai continuar por muito tempo aqui em Medellín, viu, Ron? Agora, o Agostinho, eu não sei se aí a Colômbia já chegou a esse tipo de situação, porque a gente vê uma grande mobilização agora, depois de tudo que aconteceu pelo Atlético Nacional, pensando na Chapecoense, algo que foi resolvido em menos de um dia. Eles fizeram toda essa cerimônia, os torcedores que não queriam sair, passaram horas, né, no estádio para essa cerimônia, e todos os torcedores aqui do Brasil estão falando que vão torcer para o Atlético Nacional, que estão simpatizados com essa equipe, tudo fruto de algo que foi tão singelo e tão sincero por parte do Atlético Nacional. Para os colombianos, já chegou esse tipo de situação que eles conseguiram conquistar com esse tipo de homenagem tão singela, ou eles nem estão sabendo disso por aí ainda? Não, eu acho que eles não perceberam isso ainda. A gente mesmo conversando com alguns deles, nós brasileiros, jornalistas que estamos aqui, dissemos que, olha, essa simpatia vai ser recíproca agora e tal, mas eles pegaram no colo a cidade de Chapecó. Eles querem que o time seja remontado, querem que esse drama todo
seja superado, lógico que aos poucos, mas querem que os corpos sejam liberados e entregues para os familiares, querem muito que se descubra, que se desvende por que desse acidente, né? Já há algumas indicações, mas eles querem que a apuração seja feita, enfim, eles querem superar essa parte mais dramática e querem ter certeza que Chapecó vai guardar a imagem deles aqui. Eles abraçaram mesmo essa causa. Aliás, Juan, eles não querem que a Chapecoense seja declarada campeã da Sul-Americana de 2016. Nem sei se a Conmebol vai entender dessa forma, estou achando até que não, mas para os colombianos, para os torcedores que moram aqui em Medellín, eles não veem outra alternativa que não seja a Chapecoense campeã da Sul-Americana desse ano. Agostinho, muito obrigado por participar conosco. Aqui quem fala é o Ranieri Borges. Eu tenho mais uma pergunta para você. É claro que a gente pôde perceber, e você já citou, que não só a torcida do Atlético Nacional, como o povo colombiano abraçou essa causa. Eu, sinceramente, não imaginava que fosse tomar essa proporção e nunca vi algo parecido, uma homenagem parecida no mundo. Foi algo extremamente emocionante. Você já descreveu o estádio, já descreveu o sentimento das pessoas que estavam lá, do próprio ministro das Relações Exteriores, o José Serra, que também não conseguiu conter as lágrimas. E eu queria que você citasse a sua experiência pessoal, Agostinho. Você dentro do estádio, como você se sentia observando tudo o que aconteceu, as pessoas que por lá estavam, qual era a sua sensação naquele momento? Tenta descrever um pouco para o nosso ouvinte aqui na Bradesco Esportes FM. Bom, Ranieri, é um prazer falar com você. Sabe que eu sempre fico muito preocupado quando me pedem para fazer descrições pessoais, se bem que num caso como esse isso é inevitável. Eu estou chegando numa idade que eu já não consigo também segurar muito essa onda. Já foi difícil falar com alguns familiares de vítimas aí no Brasil, em São Paulo, quando a gente estava embarcando para cá, a gente acabou vindo junto com alguns parentes, e aí quando você entra no mito, né, Ranieri, quando você começa a identificar os dramas pessoais, individuais, a tragédia pessoal, que é a perda de um pai, ou de alguém que você gosta muito, isso acho que explica um pouco essa reação. Eu estava no estádio aqui, e eu juro que eu quase não acreditei. Se alguém me contasse que tinha sido assim, eu ia dizer que a pessoa estava exagerando um pouco. Porque a gente que está acostumado a ir em estádio de futebol, e eu gosto de futebol desde moleque, para ver a bola rolando, para ver as torcidas até se confrontando de forma saudável, uma do lado, outra do outro, que é assim que funciona mesmo, né? O futebol vive disso, dessa rivalidade. Eu não imaginei que eu fosse viver para ver um estádio, uma homenagem desse tamanho para pessoas de um outro país que são do time adversário. É um negócio que mostra que o futebol e o esporte pode ser muito diferente. Que pena que isso aconteceu a partir de uma tragédia desse tamanho. Mas que bom que a gente percebe que tem gente muito boa. Eu acho que vai ser difícil a gente superar esse drama, dessa perda, desse tamanho. Mas essa luz que surgiu ontem, eu acho que ela do nosso coração. Eu acho que isso sinaliza que há algo melhor, que existe esperança, viu? Eu saí daqui meio atordoado, meio sem entender o que tinha acontecido. A gente não está acostumado com cenas de amor assim explícitas como aconteceu ontem, viu, Ranieri? É exatamente essa impressão, Agostinho, que a gente teve aqui também, acompanhando pela televisão, em casa, e a sensação de que, de fato, a gente não consegue entender o que aconteceu. Nem mensurar, e realmente, pelo menos dá para perceber que tem gente do bem, muita gente do bem, e se todas se unirem a gente consegue fazer algo melhor. Obrigado, Agostinho, pela sua participação, pelo seu relato, e boa sequência de trabalho na medida do possível. Valeu, foi um prazer falar com você, Ranieri, com você, Juan, com os ouvintes da Bradesco. É uma disposição sempre aqui. Um abração. Tá certo, esse é o Agostinho Teixeira trazendo o relato do que aconteceu lá na Colômbia pra gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Antes de chamar o intervalo comercial, queria ler uma mensagem aqui que mandaram pra gente, no final de telefone 9649.
Ela que se diz de Chapecó, mora no Rio de Janeiro, gremista, mas a Chapecoense no coração sempre, né? Como time querido, eu vou ler na íntegra. Eu sempre me orgulhei, né, de ouvir o nome da Chape entre os meus amigos cariocas, jogo da Chape na TV, os jogadores da Chape. Eu que ouvia falar de Chape e fazia questão de contar como era a relação da cidade com o time, dos torcedores em sua maioria gremistas e colorados. Mas aí ela diz o nome dela: Tânia, você torce para os dois times? Explica isso, não se explica, é um sentimento, ninguém explica, ninguém entende. Ela disse que se orgulhava em ouvir o nome da Chape e tem ouvido entoar pelo mundo, mas da pior forma. Nossos queridos, nossa Chape. Ela finaliza por aqui, participação na Bradesco Esportes FM, emocionante. 10 horas e 55 minutos no Rio. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco. Digital ao seu gosto. Todos 10 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. É hora de falarmos do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Quem chega é Rodolfo Lamas. E olha, Ranieri, para essa volta ao comando técnico do Vasco da Gama, o Cristóvão Borges conta com o apoio da torcida. Ele que encerrou sua passagem por São Januário de uma maneira até traumática, já que ele perdeu por 4-0 para o Bahia em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2012, e a torcida pegou muito no pé do Cristóvão naquela oportunidade e que acarretou com a demissão do então técnico Cruzmaltino. O Cristóvão volta agora para comandar o time nessa temporada 2017 e fala que conta com o apoio da torcida. Que a torcida continue dando as demonstrações que sempre deu e que deu aí no final da temporada aí, jogando junto e sendo decisiva, e como sempre foi. E nós vamos precisar disso e nós vamos procurar corresponder a essa grandeza da nossa torcida e o fator decisivo que ela é, com esse apoio que sempre nos deu. Então nós vamos procurar ser merecedores disso, fazendo um grande trabalho. E já com o anúncio do novo técnico confirmado, o Vasco agora volta suas atenções para a contratação de um profissional para o departamento de futebol. Alguns nomes vêm sendo especulados nos últimos dias. São eles o Anderson Barros, ele que trabalhou no Fluminense recentemente no Vitória da Bahia, também o Felipe Ximenes, que trabalhou no Fluminense, no Flamengo, no Curitiba e também na equipe do Goiás, o Alexandre Torres, ex-zagueiro Cruzmaltino, filho do Carlos Alberto Torres, e outro nome, esse começou a ser sondado a partir de hoje, foi o Jorge Macedo, que trabalhou nessa última temporada no Fluminense, mas que não fica para o próximo ano. Então, portanto, é mais um que pode exercer uma função no departamento de futebol do Vasco para ajudar a montar a equipe para o próximo ano, juntamente com o Euriquinho, o filho do presidente Eurico Miranda, que é a voz direta neste departamento de futebol do Vasco, que tem relação juntamente com o presidente do clube. Portanto, chegaria esse novo profissional para ajudar o Euriquinho. Tá certo, Ranieri? Tá certo, esse é o Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte, 10h58 no Rio. E vamos ao tricolor das Laranjeiras, por aqui, Jean Dutra. Chega com as informações do Fluminense. Fala, Jean. Abel Braga vai ser anunciado como o novo treinador do Fluminense. O técnico chegou ao acordo com o presidente eleito Pedro Abad e a tendência de que a confirmação oficial seja feita até a próxima sexta-feira. Será a terceira vez que o ex-zagueiro comandará o tricolor. Roger Machado era a prioridade de Abad, que venceu a eleição no último sábado. Porém, o ex-treinador do Grêmio encaminhou acerto com o Atlético Mineiro. Dessa forma, o novo presidente do tricolor buscou alternativas. O acordo entre as partes foi encaminhado em um almoço de Abad e Abel na última segunda-feira. Detalhes do contrato ainda são discutidos com o tempo do vínculo. É provável que as partes assinem por 2 temporadas. Alguns jogadores do Flu que retornaram aos treinamentos ontem já foram informados que terão o treinador como chefe em 2017. Abel, que recentemente estava em viagem, mas já retornou ao Brasil, estava livre no mercado desde que deixou o Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos.
havia despertado o interesse de Celso Barros e Mário Bittencourt contra os dois candidatos derrotados no pleito de sábado. Campeão carioca em 2005 e 2002 e brasileiro em 2002, o treinador tem 2 passagens pelo tricolor e soma 217 jogos e o aproveitamento de 59,2%. Jean Dutra para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Fluminense encerrando os 4 grandes do Rio de Janeiro aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Rapidamente, o Ranieri, para finalizar, Cristóvão no Vasco, Abel no Fluminense, bons nomes? Abel é um bom nome, o Cristóvão é um bom nome, mas não para o momento do Vasco. Inclusive se esperava um nome com um pouco mais de peso depois da segunda divisão, de dar rateadas durante a campanha da Série B. Agora, 11 horas no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.